Queridos, 2013 foi um ano bom para você? Foi bom? Fechando o balanço aí. Foi um ano para ser lembrado ou foi um ano para ser esquecido? Vida financeira, vida profissional, vida relacional, vida espiritual, vida ministerial. Querido, 2013 pode ser considerado para você um ano bom, no fechamento do balanço? Tem coisa boa que aconteceu em 2013, que você passou a fazer em 2013, que dá para repetir em 2014? Tem, gente? Mais filhos? Queridos, eu vou falar um negócio. Silvio do céu, Cláudio também disse que é mais um. Gente, mas é menino. E haja menino. Tem coisa que você fez em 2013 que você não deve fazer em 2014. Isso é balanço. Tem coisa boa que precisa ser continuada e refeita e repetida e repetida e repetida. E tem coisa que a gente fez que a gente não deve repetir. Quem tem pelo menos uma coisa que não quer fazer em 2014? Deixa eu ver. Ou às vezes, coisas que deveriam ter sido feitas e não foram feitas em 2013, que precisam ser feitas em 2014. Eu tenho certeza que todos aqui querem andar conforme o chamado do Senhor. Quem quer em 2014? Quem quer andar pelo caminho estreito? Quem quer responder ao chamado do Senhor para a sua vida? Todos nós queremos. Já que a gente está falando em balanço, pensemos, Deus está satisfeito com o seu ano. Querido, Deus está satisfeito com o que você fez em 2013? O que você acha que Deus gostaria que você devesse evitar em 2014? O que você acha que Deus gostaria que você fizesse em 2014? Como a gente tem muita pluralidade, eu não queria hoje, vai ser só uns minutinhos, gente, essa palavra, mas eu não queria hoje falar do que a gente deveria fazer, mas principalmente daquilo que a gente não deveria fazer. E para isso, quem trouxe a palavra de Deus, eu queria que abrisse em 2 Samuel, capítulo 11, verso 1. Nós vamos entender o que é um ano ruim para um servo de Deus, para um homem de Deus. 2 Samuel, capítulo 11, verso 1. A gente acha que servo de Deus só tem ano bom, né? Às vezes um servo de Deus escorrega e tem ano ruim também. Olha o que a gente precisa evitar para 2014. 2 Samuel, capítulo 11, verso 1. A palavra de Deus diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou aonde? Em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi de seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Eita! O começo dessa história, em todo esse trecho, é onde mais me chama a atenção, sabe? Porque fala assim: passado um ano disto,
Vamos ver o que acontece um ano de quê, gente? Lá no 18, vocês estão com a aberta aí ainda? Lá no 18 diz assim, olha o que aconteceu um ano antes. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou dentre os sírios os homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também feriu a Sobaque, chefe do exército, de tal sorte que morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que foram vencidos, fizeram paz com Israel e o serviram. E temeram os sírios de ainda socorrer aos filhos de Amon. Primeira coisa que a gente precisa entender. Davi era essencialmente um homem de guerra. Era um general como pouco se viu no Velho Testamento. Era um homem que quando estava na frente das tropas, o negócio acontecia mesmo. O reino de Israel nunca mais foi tão forte e poderoso como foi quando estava sob o reinado do rei Davi. Era um homem de guerra. Ele fazia acontecer. Uma coisa que a gente precisa não fazer em 2014. Não fazer nada. Precisamos botar as nossas armaduras e sair dos nossos leitos. Querido, saia da inércia. Querido, lute pelo Senhor. Querido, responda ao chamado de Deus na sua vida. Eu vejo gente de ministério de louvor com potencial para estar trabalhando, assistindo. Eu vejo servo de Deus pronto para abrir casados para sempre, para estar pregando a palavra, para estar evangelizando, esperando que os outros façam. Eu vejo servo de Deus pronto para estar evangelizando em casa, visitando famílias, esperando que as outras pessoas façam isso. Guerreiros do Senhor, levante do seu leito em 2014, vista suas armaduras e prepare-se para a batalha. Vira para a pessoa e sai do seu lado. Fala assim, 2014. Prepare-se para lutar. Prepare-se para lutar. Produzam, queridos. Produzam. Eu fico pensando, a minha cabeça de vez em quando fica navegando, sabe? Davi de pijama. Passeando pelo castelo, caçando abobrinha, um homem acostumado a vestir armadura, um homem acostumado a estar na frente do exército, um homem acostumado a grandes batalhas, passeando com aquele pijama horroroso no castelo. Querido, que 2014 seja um ano para nós sairmos da nossa condição de estacionamento e liberarmos todo o potencial de Deus que está guardado dentro do seu coração. Batalhe, batalhe, lute, levante-se, tira o pijama horroroso, sai do leito e lute. Quantos guerreiros eu tenho aqui essa manhã? Diga glória a Deus aí bem alto, deixa eu ver. Vista a sua armadura para 2014, querido. Vista a sua armadura para 2014. Largue o pijama e vista a sua armadura. E vamos lutar as batalhas do Senhor. Quem aqui reconhece que tem um chamado de Deus? Responda ao seu chamado. Lute, persevere. Primeira coisa de um servo acomodado, fica infrutífero. Passeia e dorme. Segunda coisa, cria necessidades desnecessárias. Davi tinha esposa, querido. Não era só uma, não era mais de uma. Você acha que ele precisava de Batseba? Mas servo acomodado, cria necessidade onde não tem. Está com a cabeça vazia. Tem um ditado mundano aí que é muito propício. Como é que é? Mente vazia, oficina do diabo. Não está fazendo nada, não está preocupado se tem que ir pela esquerda, se tem que lutar, se tem que ir de espada, se tem que levar escudo. Está só deitado e dormindo, começa a criar necessidade que não existe. Ele olhou para Batseba e falou assim, nossa, eu preciso dessa mulher. Gente, não precisava. Você sabe o que ele precisava? Está na frente do exército, ele não precisava de outra esposa, muito mais sendo casada. Servo de Deus que fica acomodado,
Ele começa a criar necessidade onde não tem. Nossa, seria tão bom se essa igreja tivesse um ar-condicionado melhor. É preciso, gente? É bom? É necessário? Se tiver, a gente vai louvar. E se não tiver? Ah, não, mas eu queria tanto ter um encontro com um profeta de Deus fervoroso para receber uma visão. Recebe visão de Deus diariamente em oração e fica procurando coisa que não precisa. Nossa, eu queria um encontro específico para tratar disso. Nossa, eu queria um louvor melhor. Já tem o necessário, fica procurando coisa que não precisa. Enquanto pessoas precisam sentir do amor de Deus, você fica buscando interesses próprios e desnecessários. Onde é que Deus queria que Davi tivesse? Lá na frente do pelotão. Onde é que Davi estava? Dentro do castelo. Criando necessidade desnecessária. Não sei se existe isso, gente. Eu criei, tá? Necessidade desnecessária. Ele achava que precisava quando não precisava. Muitas vezes nós temos nas mãos todas as ferramentas necessárias para sermos grandes guerreiros e atender ao chamado de Deus. E a gente fica achando que nunca tem. A gente fica achando que nunca é capaz. A gente fica querendo ter coisas que não são necessárias para aquela batalha específica. Querido, você já tem, da parte de Deus, tudo o que é necessário para responder ao chamado do Senhor. Simplesmente atenda. Tem gente que passa anos assim, nossa, eu preciso ficar mais experiente, eu não sou um pregador de multidões. E fica esperando criar experiência, e a experiência não vem nunca, porque não se propõe a fazer. Tem gente que fica, nossa, eu quero terminar de ler a palavra de Deus, ler toda a Bíblia para eu ficar com mais conhecimento. Querido, lute com as armas que você tem. Não fique criando necessidades desnecessárias. Trabalhe, lute, levante-se, saia da acomodação. E a terceira e última coisa. Um servo de Deus acomodado, ele tende a perder o temor do Senhor. Lembra de Davi com Golias? A hora que Davi olha para Golias, fala o quê? O Senhor vai me entregar, o Senhor vai me entregar nas minhas mãos hoje. Quando Davi está diante de Saul na caverna, Davi fala o quê? Ai de mim, de levantar a mão contra o ungido do Senhor. Olha a lembrança de Deus toda hora. Por quê? Porque estava cumprindo o propósito de Deus diante de Golias, diante de Saul. Agora, a hora que ele sai do propósito de Deus, simplesmente o temor do Senhor desaparece. Gente, Davi estava tão cego, que depois que ele fez essa burrada toda, mandou matar o marido da mulher, mandou o marido ir na frente do pelotão para que fosse morto, deitou com mulher casada, ele não viu que estava fazendo coisa errada, precisou alguém chegar e abrir os olhos dele, tanto que ele estava cego. Sabe o que tinha acontecido? Ele havia perdido o temor do Senhor. Servo acomodado perde o temor do Senhor. Perde a noção se aquilo agrada ou não o coração de Deus. Servo que está fora do propósito de Deus, não está nem aí se aquilo que ele está fazendo é bom para Deus ou não é. Dentro do chamado, dentro do propósito, faz as coisas pensando em Deus. Fora do propósito, faz as coisas pensando em si mesmo. Quantos querem em 2014 focarem o Senhor? Deixa eu ver. Aleluia, que bom. Vamos focar o Senhor em 2014. Aquilo que Ele nos chamou, aquilo que Ele nos comissionou, aquilo que Ele nos designou. Querido, vamos deixar de fora a inércia, vamos deixar para lá a acomodação, vamos olhar para o Senhor e ver o que Ele tem para nós. Para a gente encerrar, Isaías capítulo 61, versículo muito conhecido da palavra de Deus, e que a gente possa, como guerreiros do Senhor, começar o ano com esse versículo no coração. Para que a gente não fique infrutífero, não crie necessidades desnecessárias e não percamos o temor do Senhor.
Isaías capítulo 61. Vamos ficar de pé, para a gente ler de pé? Que o ano de 2014 seja o ano do alarido de guerra no seu arraial. Seja o ano do tocar das trombetas na sua vida, na sua família, na sua casa. Que seja o ano do responder ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 61 diz assim: óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz o seu renovo, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. E eu gostaria de fazer uma emenda aqui, se vocês me permitirem. E o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações, usando a família de vocês como servos escolhidos para o ano de 2014, realizarem, atenderem e fazerem tudo o que está escrito aqui. Quem quer vestir a armadura comigo, levante a mão. Aleluia. Vamos levantar do nosso leito, e desculpa a expressão, vamos botar para quebrar. Vamos fazer acontecer. Vamos sair da inércia, sair do estacionamento, e vamos fazer grandes coisas em nome do nosso Senhor Jesus. Vamos tirar o pijaminha? Servos de Deus em potencial, com potencial grandioso. Pai, nós estamos aqui como servos do Senhor para clamar pelo ano de 2014. Pai, que nós possamos sentir o chamado do Senhor. Pai, as trombetas estão tocando, há grito de guerra no arraial. Pai, as famílias estão sendo destruídas pelo poder do diabo. Pai, a sociedade está se corrompendo sozinha. Pai, mas que as luzes nos lares de cada família aqui possam se acender nessa manhã. Pai, que os faróis sejam encontrados acesos em 2014. Pai, que nós estejamos fora de nossos leitos, com as armaduras prontas, preparados para a batalha, para profetizar sobre essas vidas, para proclamar libertação aos cativos, Pai, para restabelecer a aliança do Senhor com os povos, Pai, para proclamar cura sobre a vida das pessoas, expulsar demônios, curar feridas, Pai, que mortos sejam ressuscitados em 2014, Pai, que pessoas sejam curadas em 2014, Pai, se o Senhor precisa enviar alguém, nós estamos aqui como igreja nessa manhã, para dizer ao Senhor, Pai, envia-nos a nós. Nós estamos prontos, nós estamos preparados e nós estamos dispostos para sermos usados pelo Senhor.
Pai, a casa do Senhor, em 2014, realizará grandes coisas, através do teu santo nome. É o que nós profetizamos, em nome de Jesus. Levante sua mão para cá e receba. Pai, eu profetizo sobre cada vida aqui. Pai, as casas receberão pessoas para receberem a Jesus. As casas que estão com as mãos estendidas aqui, as famílias, as pessoas. Pai, elas profetizarão em seu nome. Pai, elas expulsarão demônios. Pai, elas irão curar enfermos. Pai, elas irão pregar o evangelho do Senhor. Pai, as portas do inferno podem tremer, porque a igreja do Senhor está vestida de armadura e pronta para a batalha. Pai, que nós sejamos intensamente usados. Eu profetizo sobre a igreja uma unção de guerra, uma unção de estar levantando a bandeira do Senhor e de estar trabalhando em 2014, no nome do Senhor Jesus. Quem recebe, diga: eu recebo em nome de Jesus. Vista a sua armadura e prepare-se para lutar.